Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Princípios de Economia. Nós estamos lecionando aqui na UFRPE neste ano de 2021, neste complicado ano de 2021 ainda. Nessa etapa, pessoal, nós estamos conversando um pouco sobre estruturas de mercados, tá? Então, no nosso último encontro, síncrono, né, que estávamos todos online interagindo, a gente falou um pouco sobre a definição de mercado, né? Então, é uma palavra que é muito usada, muitas vezes é entendida de forma muito particular em certos contextos, mas a gente aqui na nossa disciplina a gente vai entender mercados como sendo ambientes de interação entre compradores e vendedores. O detalhe importante nesse caso é que não estamos falando apenas de compradores e vendedores efetivos, aquelas pessoas que mais compram e vendem num determinado setor. Mas a gente está falando também daquelas pessoas que poderiam comprar. Então eu dei um exemplo assim meio engraçado, falei, olha, eu não tenho um jet ski, nunca tive um jet ski, mas se algum dia eu vier a ter muito dinheiro na vida, ficar rico e tal, eu gostaria de ter. Então, eu sou um comprador potencial desse produto. Nesse caso, então, eu posso dizer que eu faço parte do mercado de jet ski, tá? Então, mercado muitas vezes envolve um grupo muito maior de pessoas do que geralmente se assume, tá? Tá, então a gente começou a falar um pouquinho sobre estruturas de mercado, que são diferentes perfis de mercados, e que é muito importante esse detalhe, essas características de mercados específicos, para que a gente entenda como eles funcionam, tá? Então a gente primeiro falou sobre uma categoria relativamente desejável de uma estrutura de mercado que todo mundo gostaria que tivesse, que são os mercados competitivos, tá? Mercado competitivos, existe um grande número de compradores, um grande número de vendedores, todo mundo disputando ali de alguma forma o melhor acordo. Só que nessa disputa acaba que o preço fica muito evidente para todo mundo. Então você não encontra tanta dispersão, preços muito altos aqui, preços muito baixos ali, uma vez que tem um monte de gente interagindo de uma maneira contínua. Então, no mercado competitivo, o que a gente observa é que a decisão de um vendedor ou de um comprador não consegue afetar o mercado como um todo. Então, num caso absurdo, né, se a gente estava falando, sei lá, do mercado de pão francês, né, aquele pãozinho da padaria tradicional do brasileiro. Se uma pessoa resolve falar, ah, não, já sei, vou decidir não comprar pão essa semana para deixar sobrar bastante e o preço cair. Ora, claro que isso não vai acontecer, né? Porque essa pessoa e a sua quantidade de compra é tão pequenininha comparado com o mercado como um todo, que não vai gerar essa ociosidade, né? Essa sobra nas prateleiras, nas padarias. Então, a decisão individual de um comprador ou de um vendedor não afeta o mercado como um todo e não afeta o preço. O preço vai ser o resultado dessa interação de um número muito, muito, muito grande de pessoas. Ele tende a ser mais estável, mais parecido em todo canto que se vá, e aí são algumas condições que a gente considera relativamente desejável, tá? Nós vamos voltar depois e explicar por que esse tipo de estrutura de mercado é favorável, em particular, para o consumidor. Mas se a gente fala de mercados competitivos, é sempre importante a gente lembrar um conceito abstrato, algo que não existe, uma utopia, mas que frequentemente é tratada na economia, que é a tal da concorrência perfeita. Então seria uma condição, mais uma vez, utópica, ideal, mas que não faz parte da nossa realidade. Mas ela serve como referência. O que seria a condição perfeita? O mercado de concorrência perfeita. Além de haver um grande número de compradores, um grande número de vendedores, de modo que nenhum deles individualmente consegue, né, afetar o preço. Os bens e serviços negociados nesse tipo de mercado são muito, 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 muito parecidos. É como se você pegasse o produto de uma empresa aqui e comparasse com o de outro e não conseguisse distinguir. No exemplo que eu dei há pouco, né, quando a gente falava do pão francês, às vezes tem um pão de uma padaria que é mais gostoso, é mais crocante, é mais fresquinho que o de outro e tal. Aí você consegue perceber a diferença, tá? No mercado de concorrência perfeita,
todos os pãezinhos seriam perfeitos. Você não conseguiria distinguir o pão de uma padaria de outra. Então, realmente é uma condição meio, né, fora da realidade, de todo mundo estar num nível muito, muito, muito próximo de qualidade, de modo que a gente não consegue distinguir. Se a gente não consegue distinguir o que é vendido pela empresa A do que é vendido pela empresa B, o que justificaria uma empresa tentar cobrar um centavo que fosse a mais? Né? Nada. Se os produtos são idênticos, se alguém tentar cobrar um centavo a mais pelo seu produto, ninguém compra. Porque tem um monte de gente oferecendo aquele preço que todo mundo concordou e a mesma qualidade, praticamente incapaz de distinguir entre um e o outro. Tá, então a gente chama isso de homogeneidade, os bens e serviços são homogêneos. Então, obviamente, essa é uma condição ideal. Por quê? Porque a gente vai ter o preço mais baixo que ele pode ser possível e, de alguma forma, nós vamos mostrar depois, nessas condições, o consumidor seria o imperador. Ele levanta a mão e diga: quero mais pão, quero menos leite, quero mais pneu, quero mais lâmpada. E o mercado inteiro se moveria para atendê-lo como se ele fosse de fato um imperador, tá? Então essa é uma condição hipotética, mais uma vez, não existe, mas esse é o ideal que a maioria das economias deveria perseguir. E infelizmente, em alguns países, a defesa da concorrência ainda é muito frágil, como é o caso do Brasil, a gente vai voltar a falar disso, tá? Tá, então se existe lá essas duas condições que a gente considera uma boa, mercados competitivos, e outra utópica, ideal, distante da realidade, mas que seria perfeita, chamada concorrência perfeita, precisamos falar das estruturas que são mais presentes, que a gente encontra toda hora na realidade das economias brasileiras, peruanas, argentinas, americanas, europeias em geral, tá? Então a gente vai falar de mercados em concorrência imperfeita. Quais são as estruturas de mercado que são mais comuns e que a gente se depara todo dia? Uma delas, ela é comum, mas ela é um pouco especial, é a que a gente chama de monopólio. Todo mundo conhece essa palavra, né? E associa monopólio a um único vendedor. Uma empresa vende tudo naquele mercado. A gente escuta muito falar de monopólio porque eles estão presentes com alguma regularidade na vida das pessoas. Por exemplo, a energia elétrica que você recebe na sua casa, existe um monopólio para distribuição na região. É sempre bom lembrar, o caso da energia elétrica é um pouco especial porque tem três setores dentro do setor de energia elétrica. Tem geração, né, quando você tem uma usina hidrelétrica, tem uma usina solar e tal. Tem a transmissão, são aquelas linhas de transmissão muito altas, né, de 40, 50 metros, aquelas grandes torres que atravessam o país. E tem a distribuição, que aí vem o cabeamento, os postes dentro da cidade e aquele ponto de entrega ali no relógio da sua casa, tá? Então, eu estou falando aqui da energia elétrica no sentido da distribuição. Numa determinada cidade ou no seu bairro, você não pode escolher assim, vou comprar energia elétrica da CELP. Mudei de ideia, vou comprar lá da empresa da Bahia. Vou comprar Isso você não consegue fazer. A distribuidora é uma só. Existe uma razão por isso, tá, gente? É que, basicamente, quando um setor tem determinadas características tecnológicas, você só consegue produzir a um preço razoável se você produzir em muito grande quantidade. Tá? Então, é a condição que os economistas chamam, em geral, de monopólio natural. Se você permitir que mais de uma empresa produzam e concorram naquele mercado, a chance é que uma delas vai quebrar, porque não dá para produzir e entregar aquele produto a um preço razoável, se não trabalhando com um número muito, muito, muito grande de clientes, tá? Então, depois a gente pode falar um pouco mais dessa situação. Mas seja como for, os monopólios muitas vezes são autorizados pelo Estado. Então, no caso aqui da energia elétrica, é um monopólio concedido pelo Estado. O Estado vai lá e fala: você tem a concessão, você vai ser CELP, né, Neoenergia agora, você vai ser a única distribuidora de energia elétrica no estado de Pernambuco. E com isso ela atende toda a população, todas as empresas e todas as residências de Pernambuco, tá? Seja como for, esse é um monopólio autorizado pelo Estado. Em sala, né, na nossa interação, eu comentei sobre um outro monopólio,
era o monopólio de compressores de geladeira. No Brasil, se você comprar uma geladeira da Brastemp, da Consul, da Prosdóximo, da Bosch, da o que for, qualquer marca, o compressor de geladeira vem de uma mesma empresa. Uma peça importante daquele produto vem de uma mesma empresa. Ela é a única a produzir e vender esse produto aqui no Brasil. E ela se chama Embraco, se não me engano. É um braço do grupo internacional chamado White Westinghouse. E ela tem esse predomínio. Mas o Estado concedeu esse predomínio? Ela é a única autorizada a operar? Não. Se você quiser, você pode montar uma fábrica de compressores de geladeira. Acontece que essa empresa é muito boa, tecnicamente muito robusta e tem uma lucratividade alta, tem uma fidelidade dos clientes muito alta e ninguém consegue concorrer com ela. Então, se uma empresa se estabelece tão melhor que as outras, a ponto de destruir qualquer concorrência, isso não é ilegal. O que é ilegal é se uma empresa praticar certos atos, certas ações para destruir a concorrência. A gente vai falar disso um pouco mais na frente, tá? É possível práticas desleais de concorrência, como, por exemplo, eu reduzir o preço a um patamar extremamente baixo só para quebrar o concorrente, porque eu tenho fôlego financeiro, eu tenho retaguarda, aí eu coloco o preço, mesmo tendo prejuízo, eu mantenho aquele preço muito, muito, muito baixo, para só eu vender, as outras empresas quebrarem, depois eu subir para o preço, para o tamanho que eu quiser. Tá? Então, isso é uma prática desleal de concorrência. A outra é eu sair comprando todas as outras empresas de modo a ficar única. Também é uma prática considerada desleal de concorrência. E, no caso do Brasil, infelizmente, os nossos órgãos de defesa da concorrência não estão atentos para esse tipo de prática desleal. Muitas vezes a gente vê fusões, aquisições de empresas, formando grupos que são, se não monopolistas, são muito próximas disso. E aí a gente acaba tendo o quê? Empresas com poder de mercado excessivo. Opa, o que é poder de mercado excessivo? No caso do monopólio, o poder de mercado é o máximo que poderia ser. O que isso quer dizer? Poder de mercado é a habilidade de um vendedor, de um ofertante naquele mercado, subir o seu preço sem perder clientela. Ora, se você sobe o seu preço e as pessoas não deixam de comprar, isso significa que provavelmente as pessoas não têm alternativas. Ou que elas gostam tanto do seu produto que elas estão dispostas a pagar um preço bem mais alto do que hoje estava vigorando, mas a maior parte das vezes é porque elas não têm alternativa ou não reconhecem a alternativa. Falam assim, ah não, esse produto aqui é o único, ele é especial, é ele que eu preciso. Então, mesmo que ele esteja mais caro, eu vou continuar comprando, tá? Então, se uma empresa tem a capacidade de subir preço, sem com isso perder grandes partes das vendas, a gente chama isso de poder de mercado. E os monopólios têm um alto poder de mercado, tá? Tá, uma perguntinha cretina. O recurso da economia, às vezes, é fazer uma perguntinha boba só para provocar o raciocínio das pessoas. Vamos fazer uma perguntinha cretina. Qual que seria o poder de mercado de uma empresa, de uma firma, em concorrência perfeita? Opa, peraí. Concorrência perfeita é o oposto do monopólio, né? Se a gente tivesse espécie de um espectro de concorrência máxima e mínima, o monopólio é a concorrência mínima, porque é só uma empresa. O máximo seria a situação ideal, né, de concorrência perfeita. Tá? Então, qual que seria o poder de mercado de uma empresa em concorrência perfeita? Não, em concorrência perfeita você tem um número gigante de compradores e vendedores, todo mundo conhece os preços, o preço, né, porque ninguém mais concorre em preço, as qualidades são idênticas, praticamente indistinguível um produto da empresa A do produto da empresa B. Então, se uma empresa tentar subir 1 centavo, ela já não vende nada, então o poder de mercado de uma empresa em concorrência perfeita é zero, nenhum. Ela não tem poder de mercado. O poder de mercado foi definido aqui, a gente acabou de falar. A habilidade de uma empresa subir preço sem, com isso, perder grandes partes das vendas. Então, nesse caso, em concorrência perfeita, se a empresa subir 1 centavo, ela já não vende nada, então o poder de mercado dela é
Zero, literalmente nada, né? E aqui vem a resposta irritada para a perguntinha cretina. Poder de mercado, nenhum, zero, nada, hasta la vista, baby. Se subir um centavo, você está exterminado. Uma vez que os bens e serviços são idênticos para todos os efeitos práticos, e há muitos vendedores, nenhum deles conseguiria cobrar um centavo sequer a mais, tá? Quando a gente percebe isso, a gente lembra ou a gente entende por que que nos livros de economia a gente chama as empresas, as firmas em concorrência perfeita, em mercados de concorrência perfeita, a gente chama essas empresas de tomadoras de preço. Ou seja, elas não têm autonomia, liberdade para fixar preço. Elas vão ao mercado, começam a operar lá e falam assim, o que está todo mundo cobrando? Ah, está todo mundo cobrando, sei lá, R$ 4,50 no quilo de pão, R$ 5 no quilo de pão. Pronto, eu vou ter que trabalhar com R$ 5 no quilo de pão. Eu não posso escolher, tive uma ideia, vou cobrar R$ 5,50. Se eu cobrar acima do que está todo mundo cobrando, eu vendo nada, no caso da concorrência perfeita. Então, a empresa ela é tomadora de preço. Ela vai ao mercado, toma o preço que está lá e passa a adotar como seu. Tá? Essa é uma expressão importante que a gente vê com alguma frequência. Daí vem uma segunda perguntinha cretina. Estou vendo que a firma em concorrência perfeita não pode elevar o preço porque não venderia nada. Mas e baixar o preço? Para, tipo assim, roubar o cliente da concorrente? Então, mais uma respostinha irritada, irada. Não dá. Na concorrência perfeita, a concorrência já levou esse preço para o menor patamar possível. Então, é tanta gente concorrendo num mercado que tem tantos compradores e vendedores que sabem tudo o que está acontecendo e que você já tentou de toda forma ganhar mais cliente, que você foi trazendo o preço, todo mundo foi trazendo o preço, concorrendo, até chegar a um ponto que se uma empresa reduzir ainda mais o preço, ela quebra. Então, concorrência perfeita é essa situação ideal, que infelizmente a gente não tem no mundo real, em que as empresas disputam ferrenhamente oferecer a máxima qualidade e o mínimo preço, e ao fazê-lo elas vão disputando e reduzindo o preço até o patamar mais baixo possível. E é daí que a gente resgata o próprio sentido da economia. Quando a gente descreveu o conceito, né, economia, o que é a ciência econômica, a gente falou assim, é o estudo que busca satisfazer necessidades ilimitadas da sociedade, fazendo melhor uso dos recursos. Então tem a ideia da eficiência. No mercado de concorrência perfeita, a eficiência é máxima, ou seja, você conseguiu entregar bens e serviços que a população deseja ao preço mais baixo possível. Então, essa é a ideia de eficiência, de você ter sido muito bem organizado em usar todas as técnicas possíveis, melhores possíveis, para combinar qualidade e preço baixo. Daí você entrega muito serviço para a população em condições muito boas. Como seria bom se a gente tivesse essa eficiência no Brasil, né? Se a gente pudesse comprar seguro-saúde, pudesse comprar planos de telefonia, se a gente pudesse alugar apartamentos, residências ao preço mais baixo possível. Esse nível de eficiência está longe da realidade brasileira, muito longe. Pelo contrário, a gente tem um grau de ineficiência muito grande. Quando a gente compra um pãozinho na padaria, quando a gente compra um celular, a gente paga preços muito acima do que poderia ser o mais baixo possível. Nós somos muito distantes de uma situação de eficiência, tá? Então, o que a gente percebe é que as estruturas de mercado estão relacionadas com o conceito de eficiência. Se a gente tem na concorrência perfeita um grau de eficiência máxima da sociedade, a gente tem lá no monopólio um grau de ineficiência muito elevado. Por quê? Porque no monopólio o cara tem poder de mercado. Ele pode subir o preço e todo mundo tem que pagar. Então quer dizer, quanto mais concorrência, mais eficiência, melhora a condição do consumidor. Quanto menos concorrência,
mais ineficiência, porque a gente tem a entrega de produtos a preços, né, bem mais altos do que poderiam ser, e melhora a condição do vendedor. Tá? Então, vocês já estão vendo aí que no Brasil, quem é que se lasca acaba que é o consumidor, tá? Tá, vamos ver dois outros tipos de concorrência imperfeita, que são muito, muito comuns e que a gente só começou a falar no nosso encontro síncrono. O primeiro deles se chama oligopólio. Tá? Então, o que caracteriza? A gente já ouviu falar de oligopólio. Ah, oligopólio é a mesma coisa que cartel? Vamos com calma. Tá? Oligopólio, o que caracteriza é que, independente do número de empresas, você pode ter 10 mil empresas concorrendo num determinado setor. Aquele setor pode ser um oligopólio, desde que você tenha, além das 10 mil concorrentes, você tenha lá 3, 4, 5, 7 empresas e que cada uma dessas 7 são bem grandes. Tá? Se você tiver a existência de empresas individuais, 4, 5, 6, até 10, mas que cada uma delas tenha 8, 10, 15, 20% de todas as vendas naquele mercado, a gente chama isso de oligopólio. Tá? Então, o que caracteriza o oligopólio não é ter apenas 3 empresas, não é ter apenas 4 empresas, não é isso. Você pode ter 10 mil empresas, mas você precisa ter essas gigantes, tá? Que de alguma forma jogam o grande jogo no mercado. Elas que determinam tendências, elas que são as líderes, tá? Então, existe um número reduzido de empresas e que essas especiais têm parcelas grandes das vendas totais. Elas têm algum poder de mercado? Provavelmente, mas não é igual no monopólio. Como tem 3 ou 4 grandes, elas poderiam até fazer uma espécie de uma combinação, assim, ó, vamos tentar praticar uns preços mais altos, mas tem sempre aquele monte de empresas pequenininhas que, em tese, poderiam virar grandes. Então, no oligopólio, a quantidade de eficiência, né, a quantidade de concorrência e, consequentemente, de eficiência que se tem, vai depender de o quanto que esse mercado é contestável. Vamos pegar essa palavrinha aí. O que é um mercado contestável? Mercado contestável é quando uma pequena pode se transformar em grande. Ou uma empresa de fora pode entrar naquele mercado e de repente tomar 10%. Se existe a chance desse reinado aí das 3, 4, 5 grandes empresas ser desbancado, ou de alguma forma um outro grande player chegar, se existe essa possibilidade, então as grandes não podem ficar tão confortáveis. Elas têm que ter atentas aos seus preços. Se subirem as 3 ou 4 grandes, subirem demais o seu preço, alguém chega, tá? E aí acaba que elas vão ter que dividir o mercado com mais uma outra grande. Então, dependendo dessa possibilidade de novos entrantes ou de novos gigantes, aí esse mercado pode, as firmas grandes desse mercado podem não ter grande poder de mercado, ou seja, grande habilidade para subir preço sem perder vendas. Então, no oligopólio, o que a gente acaba vendo é que a grande dinâmica desse tipo de mercado é a estratégia. E quando eu falo aqui estratégia, existe um conceito bem específico de estratégia. Estratégia em economia pode dizer uma coisa, em administração pode significar outra coisa, em ciências sociais em geral pode significar uma terceira coisa. Mas em economia, quando a gente fala estratégia, significa que a gente age e reage às ações de um adversário. Então não basta fazer o que você considera que é melhor para a sua empresa. Você tem que ficar de olho em que o concorrente está fazendo. Então, estratégia num ambiente de oligopólio, no contexto da economia, é essa ideia de que antes de decidir o que vai fazer, você precisa olhar dentro da empresa e depois você precisa olhar fora. Você precisa ir além dos muros da empresa, ver o que os outros estão fazendo, ver com que velocidade que os outros reagem quando você toma uma determinada ação e sempre ficar monitorando. Ó, o cara lá está fazendo uma outra coisa. Ó, o cara lá abriu um novo ponto de venda. Olha, o cara lá lançou um produto adicional. Olha, o cara lá fez uma propaganda na rádio. Olha, então você precisa sempre reagir ao que
o seu adversário ou os seus adversários estão fazendo, tá? Os estudos do oligopólio cresceram muito ao longo dos anos 60 e dos anos 70, quando se jogava, em alguma medida, um jogo planetário. Um grande jogo, um jogo muito, muito tenso, chamado Guerra Fria. Na Guerra Fria, né, dois grandes blocos, um comandado pela União Soviética, outro comandado pelos Estados Unidos. Esse pessoal, realmente, eles iniciavam pequenas guerras locais. A Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, e eles disputavam a América Latina, quem é que ia ser predominante na América Latina. Tinha Cuba, com apoio da União Soviética, tinha Brasil, Argentina, com apoio dos Estados Unidos e tal. Então, existia essa ideia de tomar uma ação e monitorar o que o adversário está fazendo. Então, com essa ótica de uma disputa não econômica, mas geopolítica, investiu-se muito nas universidades, principalmente americanas, mas no mundo inteiro, investiu-se muito numa teoria chamada teoria dos jogos. Eu vou trazer para a sala de aula, no nosso próximo encontro, um exemplo desse arcabouço, tá? De teoria dos jogos. Vamos falar um pouquinho sobre o dilema dos prisioneiros, tem umas historinhas bem legais para falar aí, tá? Vamos deixar esse para um momento de encontro com todos nós. De toda forma, saibam desde já que o estudo dos oligopólios vem sempre com essa pegada de teoria dos jogos, tá? É um assunto que a gente vai tratar em breve. Deixa eu saltar um pouquinho de oligopólio e colocar o quarto e última estrutura de mercado que eu queria mostrar aqui, que é uma que chama concorrência monopolística. Aí você pode olhar para mim e falar assim, bom, esse termo parece uma contradição, né? Concorrência dá a ideia de uma coisa boa, de repente monopolística dá uma ideia de uma coisa ruim. Né? Parece que tem dois lados, um puxando para um lado, outro puxando para o outro ali. Que diabo é concorrência monopolística? Vamos lá, gente, olha só. Vamos partir de um mercado competitivo, tá? Aquele mercado que tem um monte de gente concorrente e os produtos são parecidos, mas não são tão idênticos assim, né? Então, existe lá alguma flutuação de preço, mas eles são relativamente próximos, não tem grande dispersão de preços. Agora imagine que uma dessas empresas consiga diferenciar-se, consiga falar assim, olha, meu produto é muito parecido com os demais, mas quem chega aqui no meu restaurante tem um ambiente mais agradável. Aqui o ar-condicionado é silencioso, o ambiente é super limpo e não tem tanto barulho, o atendimento meu é top. Todo mundo que chega aqui fica amigo dos garçons, enfim, do gerente do restaurante e tal. Então ele conseguiu se diferenciar. Quando uma empresa, num mercado competitivo ou com tendências competitivas, se há a possibilidade de uma empresa se diferenciar, alguns clientes vão começar a achar que aquele produto, aquele serviço, aquele vendedor é especial. É como se ele fosse único. É como se ele tivesse um acordo diferente. Então, ao se diferenciar, ele fica único, ele fica parecendo um monopólio. E aí, pela diferenciação, pela qualidade superior do atendimento, de algum complemento ao serviço, aquela empresa consegue se diferenciar dos demais e aí ganhar um pouquinho de poder de mercado. Ou seja, ganha uma habilidade para subir um pouquinho o preço, não muito, mas consegue subir um pouquinho o preço e se diferenciar também em preço. Aí, nesse caso, a gente vai ter alguma concorrência, mas tem por parte dos próprios clientes uma espécie de autorização para que uns ou outros cobrem o preço um pouquinho melhor, tá? Então o que a gente vê é que se a gente fosse colocar assim uma espécie de um espectro, né, de concorrência, vamos fazer aqui, ó. A gente vê um espectro aqui como se fosse um leque, né? Aqui nesse extremo, a gente tem a concorrência perfeita. Vou colocar aqui CP. Tá muito bem escrito não, mas dá para ver. E aqui no outro caso, a gente tem o monopólio. Vou colocar M, tá? Então, se a gente tiver aqui duas outras estruturas de concorrência intermediárias, que não são nem tão incrivelmente favoráveis ao consumidor como a concorrência perfeita, nem tão desfavoráveis ao consumidor como o monopólio, a gente pode ter aqui até três, né? A gente mencionou três possíveis, né? Então aqui a gente vai ter os mercados competitivos,
Mercados competitivos é aquilo que tem na realidade, né? Que é o mais próximo possível da concorrência perfeita. Que é uma coisa boa, que a gente gostaria, mas não é tão ideal, não é tão utópico quanto a concorrência perfeita. Aí a gente teria aqui o oligopólio, né? Que é o caso da gente ter 3 ou 4 grandes empresas disputando, mas também correndo o risco de fazer acordo, de fazer cartel, de atuar contra o consumidor e a favor delas mesmas. E a gente tem aqui a concorrência monopolística. Então, a concorrência monopolística, ela está mais próxima da concorrência perfeita do que o oligopólio. O oligopólio está bem mais próximo aqui do monopólio, tá, gente? Então, o que a gente observa é que nessa direção para cá, a gente tem menos concorrência, a tendência é ter menos concorrência, e a tendência também, já que tem menos concorrência, é de ter menos eficiência. Eficiência no sentido de que a população tem acesso a bens e serviços de qualidade razoável a custos baixos, tá? Então, o que a gente gostaria é o contrário. O que a gente gostaria era de ir para essa direção, né? E em direção a mercados competitivos, em direção a até concorrência monopolística, mas existe aí um perigo, principalmente em países onde os órgãos oficiais de defesa de concorrência não são tão atuantes, de que a gente acabe indo para o lado de cá, indo para o lado dos oligopólios e dos monopólios, tá? Então, essa é a grande briga que a gente tem num país como o Brasil. A gente gostaria de ter mais concorrência, a gente gostaria de ter condições de maior eficiência. Se as coisas são caras no Brasil, se o custo de vida é alto no Brasil, uma das principais razões disso é que nós temos pouca concorrência. E a gente tem a tendência dos setores serem dominados por grandes empresas. Tá, vamos tentar fazer um resgate geral do que a gente falou aqui, pensando em mercados como eles existem no Brasil, tá? Então vamos pensar alguns exemplos aqui. Primeiro, a indústria de refrigerantes, né? As fábricas de refrigerantes. A gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Antártica, Ambev, não sei o quê. É capaz que a gente tenha algo como 3 ou 4 grandes empresas de refrigerante. Ah, não, mas tem um monte de pequenininhas, as colas da vida, Guaracola, não sei o que lá, tem umas pequenininhas por aí. Ah, tá. Se tem grandes e tem várias pequenininhas, a gente dá o nome para isso de oligopólio. Oligopólio é quando a gente, né, não está naquela condição ótima de um monte de empresas disputando e cada uma com parcelas bem pequenas de mercado, e nem está naquela situação de monopólio. Então a gente está num meio termo aí, é o caso de oligopólio. Vamos pegar o segundo, letra B aqui, restaurantes. Opa, o próprio exemplo que a gente deu de restaurantes tinha aquela história de se diferenciar. Se diferenciar significa que você pode fugir um pouquinho do padrão, da commodity, daquela básico que todo mundo oferece. Ah, então esse é concorrência monopolística, tá? É aquele caso que é relativamente bom, porque quando alguém se diferencia é por uma qualidade superior, é por um acordo um pouco melhor, mas ainda existe uma disputa muito ferrenha entre as empresas, e se alguém bobear em preço, acaba dançando. O terceiro é o caso do milho. Opa, milho? O mercado de milho? Ah, eu acho que deve ser grandes produtores. Não, não, peraí. Todo canto se produz milho. Em todo canto do Brasil se produz. Tem safra de milho em todo canto. Tem safra de milho na América Latina inteira. Tem milho na Europa, tem milho nos Estados Unidos, tem milho em todo canto. Ah, mas eles são parecidos? É mais ou menos a mesma qualidade? Acontece que a semente do milho que se utiliza também é muito parecida. São variantes mínimas de uma certa variedade genética ali. Então, os produtos são muito parecidos, tem um número muito grande de concorrentes. Tem alguém que domina? Tem algum grande produtor de milho que fala assim, ah, não, eu vendo 10% de milho do Brasil? Não tem. É um número muito grande de concorrentes. Então, um mercado como o de milho,
que geralmente é chamado um mercado de commodities, ele se assemelha a um mercado competitivo. Tá? Ele pode ter, às vezes, algumas características ali de oligopólio ou de concorrência monopolística, mas ele tem muito de parecido com o mercado competitivo, tá, gente? A ponto de você pegar uma saca de milho e tentar analisar, se ninguém te disser qual daqueles milhos que veio do Brasil e qual veio da Argentina. Você é incapaz de dizer. Às vezes você pode colocar um laboratório para especificar, para ver geneticamente, e ele fala assim, bom, geneticamente esses dois milhos vêm da mesma variante genética, é a mesma empresa que vendeu a semente. Então pode ser difícil de distinguir um produto do outro, de tal forma que eles são homogêneos. Tá? Então, o mercado de commodities tende a ser um mercado competitivo, tá? Ainda que você veja lá jogos, interações entre países e tentativa de defesa de interesse entre países, que aí nos colocaria para uma coisa mais parecida com o oligopólio, tá? Mas, enfim, commodities, pensem aí em mercados competitivos. A letra D fala assim, moeda, dinheiro. Opa, peraí, no Brasil, a única moeda autorizada, né, legal, de circulação legal no Brasil, é o real. Eu sei que tem gente que faz transações em dólares, tem gente que faz transações em criptomoedas e tal, mas a única moeda legal que opera no Brasil é o real. Ah, então é um monopólio. Quem é que oferece essa moeda? É o Banco Central do Brasil. Aqui é um monopólio concedido pelo Estado. O Estado definiu que no Brasil só vai circular o real. Em outros países da América Latina, a gente tem o dólar circulando de forma legal. Você pode ter uma conta bancária em dólar. É o caso do Equador, se não me engano. Mas na Argentina, durante muito tempo também, você pôde ter. Era possível você ter conta corrente em moeda estrangeira, tá? O sexto caso aqui é eletroeletrônicos. Então, aqui é um mercado meio mal definido, né, gente? Eletroeletrônico é o quê? É televisão? É geladeira? É celular e tal? Bom, vamos pegar assim, mercado de televisão. Televisão. Não, peraí, televisão tem grandes marcas, né? A gente tem Samsung, a gente tem LG, a gente tem que Panasonic, não sei nem se existe mais, Toshiba, tinha um tempo atrás, Sharp, tinha uma... Philips tem Philips. Então tem algumas grandes marcas. É provável que se a gente for olhar os números de vendas nesse mercado, a gente vai encontrar que essa Samsung, essa LG, cada uma delas tem 20, 25% de todas as vendas. Então é um oligopólio. Tá? Então aqui o jogo é de mover-se e ver como que o seu adversário reage. Tá? É esse o tipo de jogo que está sendo jogado no mercado de eletroeletrônicos. Compressores para geladeiras, aí eu já estraguei a surpresa, né? Eu disse para vocês que esse é um monopólio, e não é um monopólio definido pelo Estado, é um monopólio a que se chegou porque essa empresa venceu todos os seus concorrentes. Tá? Jornais de circulação nacional, aqueles jornais que a gente consegue ler em qualquer lugar do Brasil. Bom, eu acho que tem Folha de São Paulo, o Globo, o que mais? Talvez Valor Econômico. E hoje em dia nem se vende mais jornal tanto de papel e tal. Eu acho que Correio Brasilense talvez é um jornal que às vezes a gente encontra também em, em livrarias e bancas do Brasil inteiro. Eu acho que é por aí. Então tem uns 3 ou 4 só que circulam no Brasil todo. Então a gente vai chamar isso de oligopólio, tá? Se pegar quanto de jornal que se vende no Brasil todo, é capaz que uma empresa como Folha de São Paulo, ou como o Globo, ou o Valor Econômico, cada uma delas tem aí 10, 15%, 8% de todas as vendas. Isso caracteriza um certo predomínio, é aquilo que a gente chama de oligopólio, tá? Os outros exemplos que a gente sempre deve falar quando a gente fala em estruturas de mercado, e que é normal, é a gente pensar em companhias telefônicas, eita, só tem 4. Em empresas de transporte aéreo, eita, só tem 3, né? Gol, Latam e Azul. Já teve uma outra, chamava Avianca, depois faliu, não sei. Agora estão falando que a Itapemirim, que era uma empresa de ônibus, está começando a fazer rotas de voos.
Mas mesmo se for 3 ou 4, né, como no caso da telefonia, isso é oligopólio. Aí no caso do setor bancário, peraí, esse também é fácil, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica juntos têm 50% de todos os negócios bancários no Brasil. Coloca Itaú e Bradesco junto, você chega a, sei lá, 75, 80% de todas as contas bancárias do Brasil. Então, é mais uma vez o oligopólio. Então, o que a gente vê é que o que caracteriza o panorama de concorrência no Brasil é a concorrência imperfeita, o que é lastimável. Por quê? Porque na concorrência imperfeita, as empresas têm muito poder de mercado, conseguem subir preço, sem precisar, muitas vezes, oferecer qualidades tão boas para os consumidores. Um último detalhe que eu mencionei aqui, mas que vale a pena resgatar. E o tal do cartel? Cartel, gente, olha só, vamos entender bem aqui, tá? Cartel é um acordo entre oligopolistas. Quando você tem um mercado de oligopólio, 3 ou 4 grandes ali, eles podem fazer um acordo de falar assim, informalmente, sem deixar ninguém ver, vamos combinar uma faixa de preço. Vamos combinar que eu vendo em Minas, você vende em São Paulo e ele vende no Rio Grande do Sul. Então, quando tem esses acordos para que cada um domine uma fatia de mercado, domine um território, quando a gente tem isso, é uma prática desleal de concorrência, porque essas 4, 5 sentadas numa sala e combinando, elas vão fixar preço, elas vão dividir o mercado, elas vão não concorrer entre si em determinados aspectos, e aí quem se lasca, no final das contas, é o consumidor. Tá? Então, cartel é algo ilegal e decorre de uma prática, de um conjunto de práticas desleais de concorrência. O cartel mais famoso que existe no mundo é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, chamada OPEP. Tá? Esses países, eles até recentemente, juntos representavam algo como 75% de todo o petróleo, ou talvez menos, 70% de todo o petróleo produzido no planeta. Nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve uma mudança muito drástica nesse mercado. Então teve o Brasil aí descobrindo pré-sal, teve os Estados Unidos começando a explorar o petróleo a partir de gelo profundo no Alasca, a própria produção de petróleo na Rússia cresceu muito. Então, esse cartel da OPEP perdeu um pouco de poder, mas eles continuam sendo muito influentes. Eles se reúnem e decidem cortar a produção para fazer o petróleo ficar escasso e com isso poderem subir o preço em geral, tá? E quando o preço está muito alto, eles também fazem o contrário. Eles se reúnem e decidem aumentar a produção para não deixar o preço ficar, sei lá, alto demais e acabar gerando novos concorrentes. Então eles fazem uma espécie de gestão de mercado. Isso é um cartel, só que como é um acordo internacional, nenhum país especificamente tem jurisdição, tem direito de puni-los. Não existe uma entidade global de defesa da concorrência. E aí a gente acaba sofrendo as consequências desse cartel, tá? No Brasil a gente escuta muito falar de cartel sobre postos de combustível. Né? Então os postos de combustível praticam preços muito parecidos uns com os outros e acontece em diferentes praças no Brasil que se um posto de gasolina começa a vender o preço um pouco mais baixo, ele sofre retaliações. Ele sofre assaltos, sofre ameaças. Então existe uma espécie de um acordo tácito em várias praças no Brasil, casos de polícia, assassinatos, coisas que foram investigadas pela polícia, de acordos para não haver concorrência. Então isso é um tipo de cartel também, e a gente pode voltar a falar no nosso próximo encontro. Pessoal, eu vou parar por aqui. O nosso próximo assunto é, de fato, mergulhar na discussão sobre demanda e oferta e descrever o funcionamento desses mercados que eu acabei falando por aqui, tá? Mas, de toda forma, eu agradeço a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Por favor, anotem suas dúvidas, seus comentários. E na quarta-feira, como de costume, a gente vai se encontrar e vai falar sobre todos esses assuntos, ok? Um abraço a todos, boa semana e até a próxima.